Vamos começar, então, a nossa aula prática aqui da nossa semana cropped, né? Cropped perfeito. Como se fazer um cropped perfeito. Através de uma inspiração. Porque quando a gente vai criar uma peça, a gente tem várias inspirações, né? Então, eu achei esse conjunto em tricô industrial. Achei, tirei o print e resolvi tirar a cópia aqui pra mim imprimir. O que eu falei? Eu vou mostrar para as meninas como eu crio na prática um trabalho do tricô industrial para o crochê. Então, essa semana, essa é a aula prática para vocês aprenderem aqui, ó, como pegar uma peça por foto e fazer. Só que ela não vai ficar totalmente igual, porque aqui é tricô industrial e vocês podem ver que é tipo um tecido, tá? Então, eu vou transformar isso daqui em crochê. Tá bom? Então, vamos lá. O que nós vamos precisar? O bojo, se vocês quiserem colocar o nome desse bojo aqui é meia taça. Então, aqui na minha cidade não tem o bojo meia taça. Eu só peguei um bojo que eu já tenho aqui, que é o bojo de sutiã normal, tá? Esse bojo aqui. Eu peguei esse bojo só pra me ter a medida. É um tamanho M esse bojo aqui. Eu vou usar ele só pra me medir. Eu não vou colocar ele no cropped, ok? Isso é só pra medir. Até porque o cropped já vai dar a voltinha. Então, eu não vou colocar bojo nesse cropped, tá bom? É só pra me fazer a medida. Então, tenha em mãos um bojo pra você fazer a medida, que não tem como eu passar em centímetro pra vocês. Eu estou apenas com um bojo M. Vocês vão procurar aí os tamanhos que vocês precisam. P, M, G e GG. Isso vocês vão procurar na cidade de vocês só pra vocês terem a medida. Até seu também serve. Eu vou usar a linha Charme nessa cor aqui, ó. Um novelo dá, tá, gente? Nessa cor aqui, ó, 4004, esse aqui é o coral vivo. Vou usar também um restinho de Encanto Slim, que eu já tenho aqui. Fita métrica, que ela não pode, pra quem mexe com vestuário, sempre tem que ter uma, tá bom? Isso daqui é essencial, porque você trabalha com fita métrica, não com correntinha, gente. Esse negócio de trabalhar com correntinha não dá muito certo, não. Agulha número 2, que eu vou usar com essa daqui, pro meu ponto ficar um pouquinho mais fechado. E tesoura. Eu escolhi apenas um ponto pra fazer esse cropped. Ponto baixo. Na parte de baixo, talvez eu coloque outro ponto, tá? Mas só pontos baixos. Esse daqui é o meu primeiro bojo. Ó, igual eu falei pra vocês, não vai ficar igual, porque esse aqui é o cortininha. Eu não resolvi fazer... O cortininha não, esse daqui é o meia taça e eu resolvi fazer ele um pouco diferente, com a lateral aqui e aqui, um pouco diferente, tá bom? Isso aqui é uma escolha minha. E alguns detalhes para dar a demarcação, ó, alguns detalhes aqui para dar a demarcação, tipo o relevo que tem aqui na nossa peça, tá bom? Vocês podem olhar aqui, ó, só para mim ajudar a ter o tamanho que eu necessito, ok? Então, vamos começar a colocar em prática. Primeira coisa, escolha os pontos. Escolha a peça de inspiração e o ponto que você vai utilizar. Eu estou utilizando apenas ponto baixo. Na parte de baixo, eu ainda vou ver se eu vou colocar outro ponto. A criação da peça, ela vem dessa forma. Se você vê que necessita outro ponto, você coloca outro ponto. Mas é bom você ter sempre a amostra de pontos para você criar uma peça. Tipo essa daqui, eu vou fazer algumas amostras, porque eu vou fazer esse conjunto total pro meu curso, tá bom? Eu vou fazer esse conjunto total... Só porque aqui eu vou mostrar pra vocês só a parte de cima, como faz o cropped. Lembrando que essa aula vai ficar por pouco tempo, então assista e faça, porque senão vocês perdem. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui, gente, ó. Aqui no meio. Vou fazer essa parte e depois essa parte. Vou fazer aqui o meu nozinho inicial. Tá? Cada um tem um jeito de fazer o nó inicial. Esse aqui é o meu, tá, gente? Eu faço o Ezinho, passo por dentro e puxo o fio, ele fica corrediço, ok? Vou trabalhar aqui para o tamanho M, 20 correntinhas. Uma sugestão para vocês, se for um tamanho P, 18 correntinhas. Se for o tamanho G,
22 correntinhas. Mas isso é uma sugestão, vocês precisam saber qual o tamanho exato pegando um bojo, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e vou fazer 20. Fiz aqui as minhas 20 correntinhas, tá prontinha. Eu vou aqui, ó, pular 1, 2, na terceira aí eu vou fazer um ponto baixo. Ó, um ponto baixo aqui na terceira. E vou fazer um ponto baixo para cada correntinha dessa até o último, ó. Um ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Até o último ponto, ok? Fiz aqui meus pontos baixos até o último ponto. Agora eu vou subir uma correntinha, ó, coloquei aqui no último, tá vendo? Uma correntinha, virar o meu trabalho. Vou aqui no meu primeiro ponto e vou colocar um ponto alto. Ponto baixo, quer dizer, 1, vou no segundo, 2, e assim você vai fazer até o último novamente. Essa é a segunda carreira. Ó. Na segunda carreira, você vai colocar ponto baixo sobre ponto baixo, até o último ponto novamente. Chegando aqui, ó, vou colocar no último ponto também, tá, gente? Ó, fiz aqui no último. A terceira carreira é a mesma coisa. Desfiou aqui, peraí, porque eu tô usando uma agulha mais fina do que a linha Charme. Subo uma corrente, vou no primeiro ponto, um ponto baixo. E vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo até o último ponto. São 3 carreiras de ponto baixo, sem diminuição, tá? São 3 carreiras, sem diminuição. E depois, agora, depois da terceira, nós vamos começar a diminuir. Terminei aqui. Agora, nós vamos começar a diminuir. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 carreiras. Depois da terceira, nós vamos diminuir. Vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho, vou pular o primeiro ponto, vou no segundo e faço um ponto baixo. Vou trabalhar assim, até faltar 3 pontos. Ponto baixo, sobre ponto baixo, até faltar 3 pontos. Ó. Fiz aqui, até chegar aqui, ó, faltando 1, 2, 3. Então, agora nós vamos diminuir. Eu vou pegar o próximo ponto, deixar na agulha, assim. Vou no próximo ponto, puxo lá, fica aqui 3 na agulha. Agora, eu fecho junto, fazendo uma diminuição. Vou aqui no último ponto, faço um ponto baixo. Então, é assim, gente. Uma carreira com diminuição, a próxima carreira não tem diminuição. Uma com, outra não. Uma com, outra não. Então, vamos aqui agora, ó. Uma correntinha, vou aqui. Essa não tem diminuição, porque a anterior teve diminuição. Vou aqui e faço um ponto baixo. E para cada pontinho, até o último, eu vou fazer um ponto baixo. Essa não tem alteração, não tem diminuição. Então, faça até chegar no último ponto. Fiz aqui, ó, até chegar no último ponto. Esse aqui não é o último ponto, é correntinha só, tá? Então, eu fiz toda sem diminuição, ok? Vou aqui, faço uma correntinha. Essa daqui é desse jeito, gente, porque a gente pula e vai pro próximo, né? Aí, eu vou pular o primeiro, vou no segundo e faço um ponto baixo. Essa carreira tá em diminuição, porque a anterior não tinha. Então, eu vou trabalhar assim até faltando 3 pontos pra gente fazer novamente a diminuição. Uma carreira com, outra não. Cheguei aqui, ó, faltando 3 pontos. Eu vou fazer novamente a diminuição. Vou aqui, ó, que tem 1, 2, 3. Eu vou aqui no primeiro ponto, pego, puxo, deixo na agulha. Vou no próximo, puxo e agora fecho os 3 junto pra fazer a diminuição. E vou no último ponto, faço um ponto baixo. Notem que está diminuindo, tá bom? Então, você vai fazer assim até sobrar 3 pontos. O meu aqui sobra 3 pontos na lateral. Então, você vai fazer uma carreira com diminuição, outra não. Uma sim, outra não. Eu vou fazer aqui, igual essa teve diminuição,
né? A próxima não tem. Então, uma sim, outra não, até sobrar 3 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês na hora que estiver pronto. Aqui, meus amores, ó. Fiz até sobrar aqui, ó. 1, 2, 3 pontos, tá? Então, o que você vai olhar? Ó, tá vendo? Ele tá mais ou menos aqui, ó, no meio. É isso que você vai olhar, ó. Por isso que você precisa do bojo, ó. Tá vendo? Aí, se você virar pra cá, ó. Eu tô bem aqui. Olha lá, ó. Também, ó. Ok? Então, é isso que você vai ter que olhar. Então, você vai medir aqui no meio, pra cá, no meio, pra cá, pra você saber o tamanho. E olha aqui que o meu, ele fica mais ou menos no meio aqui também, ó. Ó. A altura dele. Então, é bom você ter um bojo pra você saber o tamanho que você precisa, tá? Então, vamos lá. Eu terminei aqui desse lado, vou cortar meu fio. Vou cortar aqui meu fio e vou deixar pra arrematar depois, tá? E os passarinhos estão passando todos alegres aqui, ó. Agora, eu vou iniciar desse lado, colocar a mesma quantidade de pontos que coloquei aqui, eu vou colocar aqui também. Do mesmo jeito, fazendo as carreiras de diminuições, ó. Vou amarrar aqui, ó, no primeiro ponto, e já vou fazer um ponto baixo, que eu já amarro com ponto baixo, tá? Aqui já é o meu primeiro. Vou nos próximos e já vou levar o meu fio escondendo, ó. E cada pontinho, eu vou colocar um ponto baixo até o último, igual a gente fez do outro lado. Só que aqui, você não precisa voltar na terceira correntinha, que você já vai colocar direto dessa forma, ó. E eu tô escondendo aqui o resto dos meus fios. Então, na hora que não der mais pra você esconder, você já corta. Acabamento é muito importante em qualquer peça de crochê. Principalmente se você quer ser uma profissional no crochê, faça os acabamentos perfeitos, ok? Você vai fazer até o último e vai fazer aqui, ó, 3 carreiras novamente, essa primeira. Então, eu vou fazer as 3 carreiras sem diminuição aqui. Fiz aqui a minha primeira carreira até o último ponto. Agora, eu vou pra minha segunda, vou subir uma correntinha. Vou aqui no meu primeiro ponto e vou fazer novamente um ponto baixo pra cada até o último. Lembrando a vocês que essas 3 carreiras seguintes não tem diminuição. É a mesma coisa que você vai fazer, que você fez do outro lado, tá? Do mesmo jeito. Fiz aqui as minhas 3 carreiras de ponto, sem as diminuições. Isso aqui vocês não se importem, porque isso daqui a gente vai fazer o acabamento depois e fica super perfeito. Olha aí pra vocês verem. Então, eu vou subir aqui, ó, uma corrente. Depois da terceira carreira sem diminuição, a gente vai começar a diminuir. Pula um ponto, vai no próximo e faz um ponto baixo, já começando a diminuir. É uma carreira com diminuição, outra sem diminuição. Então, você vai fazer isso até sobrar 3 pontos novamente, igual esse daqui. Eu vou fazer e volto com vocês na hora que eu terminar. Uma carreira com diminuição, outra sem diminuição, até sobrar 3 pontos. Isso vale para qualquer tamanho. Vocês vão fazer até sobrar 3 pontos, porque o bojo, geralmente, ele muda também. Fiz aqui, ó, todo o meu trabalho. Tá vendo? Ó. O tamanho, a largura certa do bojo. Então, por isso que vocês precisam de um bojo pra vocês saberem exatamente, ó. Lembrando que ele dá uma esticadinha, por isso que eu dei uma esticadinha aqui pra vocês verem, ó. Se eu colocar ele reto assim, ele tá faltando um pouco, ó. Mas, ó, esticou, ele até passa, ok? Então, por isso que eu falo pra vocês do bojo. Esse bojo não é o próprio pra esse modelo, tá? Agora, eu vou aqui, ó, terminei, fiz até sobrar 3 pontos. Agora, eu vou subir aqui e vou passar aqui em cima. Então, nós já vamos fazer essa parte aqui, ó, ok? Então, vamos lá. Vou subir aqui uma corrente, uma correntinha. Vou aqui no mesmo lugar, nesse ponto aqui, ó, indo pra cá,
e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou aqui, ó, no meio aqui, e faço um ponto baixo. Vou no ponto baixo, um ponto baixo. Vou aqui no meio, no buraquinho, um ponto baixo. Vou no ponto baixo, um ponto baixo. Então, aqui, ó, no meio, um ponto baixo. Na onde tá mais altinho aqui, eu coloco um ponto baixo também. Então, vou fazer toda essa volta desse jeito. Ó, vou aqui no buraquinho, um ponto baixo. No ponto baixo, um ponto baixo. Aí, já fica tipo um acabamento, tá vendo? Aqui ele fica assim, né? E aqui já dá um acabamento. Olha aqui, prontinho. Quando vocês forem virar, né, fazer essa diminuição aqui, fazer uma correntinha, vocês tentam fazer ela um pouquinho mais fechada. Aqui, por exemplo, ficou um pouco mais fechada de um lado e do outro lado um pouco mais aberta. Mas isso aqui é o jeito que foi feito, que teve que fazer carreira de ida e volta. Então, se vocês fizerem um pouco mais fechada, vai ficar fechadinha assim, ó. E aqui, como fez um pouquinho mais aberta, olha aqui pra vocês verem que não ficou tão fechado. Tá bom? Vou fazer aqui uma corrente. Então, agora tá na hora de vocês escolher o seu lado direito da peça. Esse aqui é a hora. Como aquela peça minha lá, o meu lado direito, né? Isso aqui é a hora porque você tem que deixar uma correntinha pro lado de cá pra nós fazer isso daqui. Então, vocês têm que escolher o lado direito. Olha aqui, ó, que esse daqui meu tava mostrando algumas imperfeições atrás. Esse daqui já não tem, então não tem problema. Mas você tem que escolher aí o lado direito da sua peça, o que tá mais bonitinho pra você tá trabalhando, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente igual eu fiz. E vou começar a subir aqui pra parte de cima. Eu vou deixar aqui essas correntinhas pra mim fazer esse ponto aqui que vocês estão vendo, ó. Esse relevo, ó. Então, eu vou deixar esse trabalho aqui agora, tá? Ó, subi uma correntinha, vou virar o meu trabalho, vou aqui, ó, pulo um, vou no próximo ponto e vou pegar, ó, só na correntinha de trás. Vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar aqui só pegando a correntinha de trás, que aqui vai ficar um relevinho pra mim fazer aquele ponto depois. Só na correntinha de trás, e vou fazendo aqui pontos baixos, ó. Essa daqui é a minha primeira carreira, mas a gente não vai contar as carreiras, a gente vai contar os relevos. Eu vou deixar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 relevos, sem ser esse daqui, tá, gente? 5 relevos aqui pra cima, deu o tamanho que eu preciso pro meu bojo, ó. Ó, tá vendo? Então, talvez o de vocês precise de 6 ou precise de menos. Então, vocês têm que olhar isso daí, tá? Eu vou deixar 5 relevos. Esse relevo aqui, eu não vou contar ele. Eu vou contar depois. E fica fácil também de você saber depois. Então, você vai fazer por toda a carreira até o último ponto. No último ponto, eu volto com vocês. Aqui não tem aumento e nem diminuição. Terminei aqui, ó. Terminei toda a minha carreira. No último ponto, eu deixei pra fazer aqui com vocês, porque o último ponto, a gente não faz ele em relevo. A gente faz ele normal. Pega em cima dele mesmo e faz um ponto baixo pra ficar seguro, tá? Vou voltar aqui, fazer uma corrente. Vou aqui, ó. Pulo o primeiro, vou no próximo ponto e vou fazer aqui um ponto baixo. Lembrando que é bom você pegar essa correntinha aqui e não fazer ela muito larga, tá? Igual eu falei pra vocês, pra não ficar buraco. Vou voltar aqui, pulo o primeiro, vou no próximo, pego só a correntinha de trás. E vou continuar o meu trabalho dessa forma até o último ponto. Ponto baixo, pegando só a correntinha de trás, ó. Vou fazendo assim até terminar a minha carreira. No último ponto, você vai colocar um ponto baixo normal no último ponto, não em relevo. Fiz aqui até o final. No último ponto, como sempre, igual eu falei pra vocês, não é em relevo. Pega os 2 pontinhos e faz um ponto baixo normal. Uma corrente, vira o meu trabalho, pulo o primeiro ponto, vou no próximo e já inicio fazendo meus pontos baixos
até o final. Então, você vai fazer isso, eu fiz aqui com 5 carreiras de relevo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras em relevo na parte da frente, na parte de trás fica diferente, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e fica aparecendo essa última aqui que parece um relevo. Então, na parte de trás fica diferente, então, na parte da frente tem que dar 5, tá? Ó, sem contar essa primeira aqui, essa primeira não conta. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, ou você vai medir no bojo, igual eu falei pra você. Ó, mede no bojo pra saber o tamanho que você precisa. Isso daqui foi o tamanho que eu precisei pra fazer, ó. Lembra que, como o bojo é diferente, então fica passando um pouquinho pra trás. Eu vou terminar aqui minhas 5 carreiras na parte da frente, igual eu tô aqui, ó. Minha primeira carreira tá aqui, essa daqui eu não conto ela. Já tô aqui com a minha primeira carreira e vou inteirar 5, tá? Na hora que eu inteirar 5 carreiras, eu volto com vocês. Terminei aqui, meus amores, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e a última aqui de pontinho baixo para formar o relevo, tá? Então, agora nós vamos fazer essa lateral aqui, que é de 2 carreiras, para depois fazer os relevos, ok? Fazer esse relevo de outra cor. Eu vou trabalhar só a lateral e aqui embaixo, aqui em cima eu não vou trabalhar, tá bom? Em cima vai ficar do mesmo jeito. Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, vou aqui no primeiro ponto, vou fazer aqui um pontinho baixo. Vou aqui no próximo, um ponto baixo. Aqui não tem lugar exato pra você colocar, mas lembre-se que da mesma quantidade que você colocar no bojo, você tem que colocar no outro. Então, na minha lateral aqui até aqui, eu tenho 16 pontos. Então, eu vou contar, ó. Que foi nesse bojo aqui, deu 16 pontos, aqui também tem que dar 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, do outro lado aqui tem que ser 16 também, do mesmo jeito no outro bojo. Porque se o seu der mais, você vai colocar do mesmo jeito, mas você tem que entender que tem que dar da mesma forma. Então, fez 16 até aqui, aqui eu vou colocar outro ponto pra me iniciar de cá. E aqui você já sabe, um no ponto baixo, um na voltinha. Um no ponto baixo, um na voltinha. Se vocês quiserem contar lá também, podem contar quantos vocês fizeram do outro lado ali para dar a quantidade certa também. Então, vocês podem contar. Eu não tô contando porque eu já sei o jeito que foi feito, que é um no ponto baixo, um na voltinha, um no ponto baixo, e assim você vai fazer por toda a lateral. Na hora que chegar aqui, você vai colocar 2 pontos e vai fazer a mesma quantidade que fez de cá, você tem que fazer de cá também. Eu vou fazer até aqui e volto com vocês. Terminei aqui, ó. Fiz toda a minha volta, 16 pontos de cá, 16 de cá, do mesmo jeito. Vou fazer aqui agora uma correntinha, virar o meu trabalho, e para cada pontinho desse eu vou colocar um ponto baixo. Não é pego em relevo, tá? É ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Cada pontinho eu vou introduzir a agulha e fazer pontos baixos. Agora, não tem você chegar ali no cantinho e colocar 2 pontos no mesmo lugar. Não tem mais isso, tá? Isso daí é só ali na primeira para dar aquela ajustada ali, aquela voltinha. Agora, não precisa mais. Você vai colocar ponto sobre ponto e fazer todo o contorno até chegar do outro lado novamente. E cortar seu fio. Quando você fizer o último ponto, já pode cortar seu fio, que a gente vai começar a fazer os relevos de outra cor. Fiz até chegar aqui no último. Então, vou cortar aqui, ó, meu fio. A gente não faz na parte de cima, tá vendo? Na parte de cima,
ficou do mesmo jeito. Ó, tá aqui o meu trabalho, o bojo praticamente pronto. Do mesmo tamanho. Tá vendo? Agora, só falta os relevos. Do mesmo tamanho do outro. Então, eu vou pegar aqui a minha linha de outra cor. Você pode usar a linha que você quiser. Eu resolvi usar a Encanto Slim, um resto que eu tinha aqui. Não adianta vocês perguntarem as cores, porque não tem a cor, tá bom? Então, nós vamos fazer esse daqui primeiro, ó. Lembra que eu falei pra vocês que tinha aquela primeira carreira onde nós ia fazer o relevo? Então, é aqui primeiro que nós vamos fazer. Então, você vai aqui no rumo dela, lembra que aqui tem duas carreirinhas de ponto baixo que a gente fez depois. Eu vou aqui no mesmo rumo, vou pegar aqui 2 fiozinhos da frente, ó. 2 fiozinhos da frente e vou amarrar meu fio aqui com um ponto baixo. Agora, eu vou dobrar assim, vou aqui andar todinho aqui, gente, ó, essa volta aqui de cima. Vou pegar mais 2 fiozinhos aqui na frente, porque é aqueles 2 pontos baixos que a gente, é carreira de ponto baixo, e vou fazer outro ponto baixo. Agora, a gente já chegou no relevo. Então, aqui no relevo, você vai pegar só esse fiozinho aqui que ficou do relevo. E vai fazer ponto baixo por todo ele, ó. Vou no próximo, ponto baixo. Vou no próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. E assim você vai fazer até chegar no último lá, no final. Ponto baixo, andando aqui. Pega esses fiozinhos que sobrou aqui da frente e faz ponto baixo. Ele vai ficar assim por cima, ó. Pode pegar esse fio, passar aqui pra trás, pra depois vocês arrematar ou com cola ou com agulha de costura, porque esse fio aqui, ele não dá nó igual os outros e segura, tá? Então, você vai fazer por toda essa volta, aqui, ó, até chegar aqui. Fiz aqui, ó, tá vendo? Dá um destaque totalmente diferente na nossa peça. Aí, ficou essas duas aqui, que é aquelas duas carreiras que eu falei pra você que a gente tinha feito depois. Então, você vai, pega 2 correntinhas, faz um ponto baixo. Vai aqui na próxima, que pega as 2 correntinhas e faz aqui também um ponto baixo. Na verdade, aqui eu vou fazer, um ponto baixo, já vou cortar meu fio, tá? Ó. Cortei, deixa um pedacinho, porque eu vou trabalhar ele depois atrás pra fazer o acabamento. Pronto. Passa ele aqui pra trás, como eu já falei pra vocês, pra fazer o acabamento do lado avesso. Então, essa parte fica assim. Ó. Olha aí, pra vocês verem como fica o relevo, ok? Fica desse jeito. Então, agora nós vamos fazer o relevo aqui, nesse lugar, por toda a volta, aqui todinho. Então, vamos lá. Você vai amarrar seu fio novamente e vai trabalhar aqui, ó. O que que você vai fazer? Aqui tem 2 carreiras de ponto baixo que a gente tinha feito. A gente vai fazer na última. Você vai introduzir a agulha aqui, ó, nesse lugar, e vai passar do outro lado, ó, deixando esse pedacinho pra lá, tá? E aqui, você vai amarrar seu fio. Você pode amarrar com o nozinho aí do jeito que você souber fazer. Cada um tem uma forma. Eu já vou com um ponto baixo. Então, eu vou aqui no próximo, introduzo a minha agulha, passo pra frente, mais um ponto baixo. E a mesma coisa aí eu faço no próximo, ó. Bem próximo aqui pra vocês verem. Introduzo a agulha, passo pra lá, ó, pra frente, ó. Puxo o meu fio e faço um ponto baixo. Ó. Vai fazer isso por toda a volta. Até chegar no final, ó. Eu vou fazer até ali pra me mostrar pra vocês como que eu faço ali pra ficar em cima, tá? E vai fazendo. Introduz a agulha, enfia pro outro lado e puxa o fio, faz um ponto baixo. Introduz, enfia pro outro lado, puxa o fio fazendo um ponto baixo. Aí, então, fica essa outra carreira aqui de baixo, que é a que a gente vai usar. Ele vai ficar aqui por cima, tá? E assim você vai fazer, ó. Introduz, puxa.
Introduz, ó. Puxa, vai no próximo. E faz aí os pontos baixos, ó. Por cima. E agora, aqui, eu não vou introduzir e sair de cá. Eu vou pegar aqui em cima, ó, do meu ponto baixo, que eu tinha feito, que é o relevo. Vou pegar aqui no último, passa minha agulha e vou fazer aqui, vou puxar e fazer um ponto baixo por cima dele. Aí, eu já vou no próximo e começo novamente. Ó, puxo. E assim, ó, ele vai fazendo todo o contorno. E você tem a base aí do relevo, ok? Então, faça isso por toda a volta. Na hora que chegar aqui no final, você faz no último e já corta. E aqui é do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Pra ele ficar justinho aqui em cima, tá bom? Então, meus amores, ó. Eu fiz aqui. Aí, cheguei aqui. Eu já cortei meu fio. Vou passar ele aqui pra trás. Pra depois eu arrematar, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha aqui. Nessa carreirinha que sobrou de trás, vamos fazer mais uma, tá bom? Fiz aqui o nozinho inicial. E vou introduzir aqui, ó, no meu primeiro ponto. Fazendo um ponto baixo. Já vou levar meu fio, porque esses fios aqui dá pra você esconder. Quando é esse daqui que não dá pra você esconder, que ele solta, você tem que fazer outro tipo de arremate. No caso, pode fazer com cola ou com linha de costura. Costurar a mão, tá? Eu vou aqui, ó, no próximo ponto, fazer um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar por toda essa volta, fazendo uma carreira de pontos baixos, tá? Ó, vou puxar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá, porque eu já fiz essa parte daqui, desse lado. Então, eu vou começar desse lado aqui, porque vai ser essa parte aqui que eu vou seguir isso daqui, tá? Então, eu vou começar desse lado aqui, não. Eu vou começar desse, nem que seja do avesso, porque eu preciso vir nessa parte aqui pra fazer o outro lado. Ele vai ficar assim, ó. Ó. Em um lado, você pode começar daqui, e no outro lado, você começa igual eu vou começar aqui do lado avesso, porque eu fiz a mesma coisa aqui, ó, tá bom? Porque um lado, pra você fazer de cá e de cá. Então, eu vou começar aqui do avesso. Ó, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou trazer meu fio pra cá. Vou no próximo ponto e vou fazer outro ponto baixo. Eu trouxe meu fio pra cá pra me esconder ele aqui do lado do avesso, tá? Então, assim, eu vou fazer um pontinho baixo pra cada ponto desse, tá? Até chegar do outro lado. Na hora que chegar do outro lado, eu volto com você que a gente vai começar a fazer isso daqui, ó. Fiz aqui toda a volta até chegar aqui. Então, agora eu vou contar aqui os 16 pontos, ó. 1, 2, que foi os 16 que deu aqui. Lembra que eu mostrei pra vocês e falei sobre esse coisa. Se der 16 aqui, tem que dar 16 aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou marcar aqui no 16. Depois aqui do 16, eu vou marcar no 12. Porque é pra dar essa volta, ó. Descer aqui, ó. Vou contar do 16 já, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou marcar aqui no 12. Por quê? Aí eu sei que aqui no 16 eu tenho que começar a fazer o aumento pra descer até o 11. Porque no 12 a gente não vai fazer. Eu marquei no 12, mas a gente vai fazer até o 11. Tá bom? Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu fiz aqui, que eu vou colocar a amarração nas costas, eu fiz aqui com
14 centímetros de correntinha, 14 centímetros, porque eu vou colocar uma amarração nas costas. Se você quiser amarração um pouco mais fechada, você coloca em torno de 17 centímetros. Dependendo do tamanho que você tá fazendo. Você vai ter que medir debaixo do seu braço até onde você quer que essa abertura fica, pra saber. Você vai medir da onde tá o bojo até onde você quer que a abertura fica pra saber. Não faça ela totalmente fechada, porque você vai fazer ainda algumas carreiras aqui, ó, vai ficar mais ou menos aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Vou passar aqui uns 3 centímetros mais ou menos, então eu vou ficar mais ou menos com 16 centímetros aqui, desse lado e 16 do outro. Eu fiz aqui com 14 centímetros, então, isso vai depender do tamanho que você estiver fazendo, tá bom? Então, eu vou fazer um cordão de correntinha até dar 14 centímetros. Eu já sei quantas correntinhas deu no meu. Deu 32 correntinhas. Então, eu já sei quantas correntinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, até dar 32, que foi o que eu fiz aqui. Fiz aqui as minhas 32 correntinhas. Ó, agora eu vou voltar aqui, ó, tá vendo que ela tá desse jeito? Ela tá desse jeito até aqui no começo. Então, eu tenho que voltar trabalhando com ela desse jeito. Eu vou pular aqui a primeira, a segunda, na terceira, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou na próxima, um ponto baixo. Então, não deixa ela torcida, tem que estar reta. Um ponto baixo. Toda peça que você for fazer, gente, que tiver correntinhas, você tem que fazer ela totalmente reta. Igual eu já falei pra vocês, acabamento é muito importante. Então, não faça errado, tá? E vou fazer aqui, colocando um ponto baixo pra cada, até chegar aqui. Aqui eu volto com vocês. Fiz aqui, ó, o cordão de correntinha, até chegar aqui na última, ó. Vou colocar aqui na última. Fiquei com 30 ponto baixo. Eu fiz com 32, fiquei com 30 ponto baixo aqui. Então, eu comecei aqui no primeiro. Eu vou aqui, ó, no segundo ponto, subindo. E vou pegar, enfiar lá dentro e vou fazer um ponto baixíssimo para prender a minha primeira carreira. Desse jeito. Agora, eu vou no próximo ponto baixo, subindo aqui no bojo. Vou lá, puxo, faço um ponto baixíssimo de novo. Porque agora eu vou começar a segunda carreira, eu tenho que estar na segunda aqui também, tá bom? Então, é sempre assim, você prende em uma e pula pra outra pra você iniciar o seu trabalho. Vira o seu trabalho do lado avesso novamente, sempre na hora que chegar aqui você vai virar. Aí, eu vou aqui no primeiro ponto, pra não fazer aumento agora, né, porque o aumento vai ser aqui. Então, pra não fazer aumento, eu vou aqui no primeiro ponto e volto trabalhando ponto baixo, sobre ponto baixo até o último, ó. Sempre do mesmo jeito. Ponto baixo, sobre ponto baixo. Ó. Desse jeito aqui. Fiz até o final. Vou aqui, ó, faço uma correntinha, viro o meu trabalho novamente, ó. Virei o meu trabalho. Porque eu vou voltar trabalhando. Vou aqui, ó, no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Tenta manter os pontos baixos tudo do mesmo jeito, tá? Nem mais aberto, nem mais apertado. Não faça ele tão apertado assim, não. Então, isso daí vocês vão ter que pegar a medida de vocês, tá bom? E vai fazendo até chegar aqui novamente. Fiz aqui até chegar aqui novamente. Então, a gente tá nessa carreirinha, a gente vai no ponto baixo, ó, da frente, que a gente usou esse daqui, agora a gente vai nesse daqui, vai prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou pular pro próximo ponto e vou fazer também um ponto baixíssimo para me iniciar a próxima carreira. Depois que eu faço a próxima carreira, o ponto baixíssimo, eu viro o meu trabalho para me voltar trabalhando. Vou aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo no primeiro. Nunca pule o primeiro ponto baixo, tá? Ó,
e vou fazer até lá no final. Então, você vai fazer isso até dar aqui a sua marcação, a sua primeira marcação. Dessa forma, sem aumento e sem nenhuma diminuição, tá? Chega aqui, volta e assim você vai fazer. Sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Então, o que vocês vão fazer depois eu venho com vocês mostrando, tá bom? Que a gente vai fazer uns aumentos aqui nessa parte pra dar essa volta aqui do bojo, tá? Então, façam aí que eu vou terminar o meu aqui e volto com vocês. Aí, meus amores, eu fiz e voltei. Então, até chegar aqui, ó. Eu fiz aqui no meu marcador o último ponto e agora eu voltei e vou começar os meus aumentos aqui. Lembrando que é uma carreira na hora que você volta com aumento, aí a hora que você vai pra lá, ela é sem aumento, tá? Dos dois lados, do mesmo jeito. Eu voltei pra cá, então agora eu vou pôr aumento, tá bom? Quando você volta pra cá, pro lado do bojo, tem aumento. Depois que você fez essas carreiras de repetição aqui todas, sem aumento, normal, certinha, pra ficar retinha, do jeito que você tá vendo, você vai chegar na onde a gente fez aquela marcação, né, da lateral aqui, que é na onde fica esse quadrado e vira. Então, agora você vai começar o aumento. Uma carreira com aumento, a outra não tem aumento, tá? Até chegar aqui, ó, no ponto anterior, sem ser esse que a gente marcou. Então, tô aqui, vou aqui fazer meu último ponto baixo. E agora, como que eu vou fazer o aumento? Nesse buraquinho aqui, ó, do ponto baixo do bojo. Meu aumento vai ser aqui. Eu vou fazer aqui um ponto baixo, um aumento. Agora, eu vou andar pro próximo, vou prender aqui a minha carreira, né? No próximo, não, vou prender a minha carreira com um ponto baixíssimo. Então, eu encerrei essa carreira. Agora, sim, eu vou andar pro próximo com um ponto baixíssimo para me iniciar essa outra carreira voltando pra cá. Como eu fiz um aumento nessa aqui, essa que eu vou iniciar voltando pra lá, não tem aumento. Vira o meu trabalho. Se você colocar aumento, ela vai embabadar. E não é isso que a gente quer, tá? Vira o meu trabalho, vou aqui, ó. Lembra que a gente colocou um aumento bem aqui. Então, aqui tem o primeiro ponto. Vou aqui e vou fazer um ponto baixo em cima dele. E vou andar agora normal. Um ponto baixo para cada ponto baixo. Ó. Até chegar no final. Aí, você vai fazer até chegar aqui e voltar. Quando voltar, nós vamos ter outro aumento. Só na hora que voltar. Na hora de ir, não tem aumento. É uma carreira com aumento, outra sem aumento. Eu vou lá fazer toda a carreira e voltar trabalhando em ponto baixo. Na hora que chegar aqui, eu volto com vocês para mostrar novamente o aumento. Vim até aqui, voltei fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Lembrando que toda vez que você volta, vai e volta, você vira o seu trabalho, ok? Cheguei aqui, ó, no último ponto, vou fazer um pontinho baixo. Então, quando a gente volta pro lado do bojo, a gente tem aumento, tá? Então, voltei aqui, eu vou aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, ponto baixo da peça aqui, do bojo, em cima dele, eu vou fazer novamente um ponto baixo, fazendo aqui um aumento, tá? Então, eu vou prender na próxima aqui, ó, no próximo ponto baixo, com um ponto baixíssimo, encerrando essa minha carreira. Aí, ó, certinha. Agora, eu vou andar novamente com um ponto baixo para a próxima carreira, para o próximo ponto baixo aqui do meu bojo. E vou virar o meu trabalho. Então, agora, como eu vou voltar aqui para minha lateral, eu não vou fazer aumento. Eu só faço aumento quando eu venho para cá, pro lado do bojo. Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vou aqui no primeiro ponto, um ponto baixo. E vou trabalhar assim, com ponto baixo até chegar lá no final. Vou mostrar mais uma vez para vocês os aumentos. Eu vou trabalhar até aqui, voltar trabalhando. Na hora que chegar aqui na parte do aumento, eu mostro para vocês de novo, porque a gente vai fazer até um ponto antes aqui do marcador. Voltei aqui, ó,
Fiz todo o meu trabalho, fui lá e voltei. E estou aqui no meu último ponto, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui, no meu último ponto. Então, eu tenho que fazer, novamente, um aumento. Tá vendo que dá até o espaço pra você fazer? Quando você precisa de fazer aumento, você vê entre a sua peça que você precisa fazer o aumento. E isso é teste, gente. Eu fiz e refiz essa parte um monte de vezes pra mim entender como eu precisava fazer. Então, isso aqui é uma base que eu tô dando pra vocês, mas tudo que você vai fazer é teste. Você tem que testar pra ver se dá certo. Igual o bojo que eu estava fazendo, tentando fazer com que ficasse igual esse bojo, que não é pra esse modelo que eu queria. Eu tentei 2 dias pra acertar o bojo. E a solução que eu tive foi fazer sem o bojo pra ficar o formato que eu queria por causa da minha foto. É isso aqui que eu quero? Então, é isso daqui que eu tenho que fazer. Entendeu? Então, são estudos. Se é isso que eu quero, é isso que eu tenho que fazer. Opção melhor, pontos baixos para ficar fechadinho, igual é aqui. Então, aqui é um roxo mais escuro, eu resolvi fazer um relevo um pouco diferente para ficar um pouco mais parecido. Ok? Então, se é isso que eu quero, é isso que eu tenho que tentar até conseguir. Então, estou aqui, ó. Agora, eu fiz aqui no último, eu vou aqui no ponto baixo, onde a gente prendeu a carreira anterior, nesse pontinho baixo aqui, ó. Onde a gente prendeu a carreira anterior, e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, fazendo meu aumento. Então, eu prendo aqui na próxima carreira de ponto baixo aqui do meu bojo, eu vou prender essa carreira com um ponto baixíssimo. No caso, terminando aqui minha carreira. Eu vou passar pro próximo ponto, puxo um ponto baixíssimo, que eu passo por dentro, e agora eu viro o meu trabalho e volto novamente trabalhando. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. E vou fazer assim até dar aqui o tamanho, tá? Então, vocês já sabem como faz os aumentos, vocês veem que dá certinho, ó. Ele fica certinho, tá vendo? Ó, certinho os aumentos. E fica perfeito a carreira feita desse jeito, porque parece que ela já veio daqui, tá bom? Sem ter aqui que fazer costuras, então ela já parece que já saiu daqui. Por isso que a gente faz essa carreira de volta. Então, eu vou terminar aqui, na hora que eu terminar aqui, chegar aqui no último, eu volto com vocês pra gente unir aqui o nosso trabalho no meio, bem certinho, pra não ficar torto, ficar assim, ó. Ficar bem certinho, não pode ficar muito aberto também, ok? Fiz, meus amores, ó, aqui tá o marcador. Eu não fiz onde tá o marcador, tá? Eu fiz uma carreira anterior e fui fazendo uma carreira com aumento, outra sem, uma com, outra sem. Então, já cortei meu fio aqui, ó, deu total de 26 carreiras. Aqui também, um total de 26 carreiras, a mesma quantidade, tá? Então, eu tô aqui com as minhas duas partes pronta. Prontinha aqui. Agora, nós vamos medir, fazer aqui no meio, ó. Aqui no meio. O que que nós vamos fazer no meio? A gente vai trabalhar do primeiro ponto até aqueles 16. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui deu 16. Então, eu vou marcar o 17 para não me atrapalhar na hora que eu tiver fazendo o meu trabalho. Por que no meu 16? Porque a minha lateral dá 16 pontos. Vocês vão fazer de acordo com a lateral de vocês. Aqui e aqui deu 16 pontos, por isso essa contagem. Se o de vocês deu mais, vocês vão contar até onde deu aquela curva, tá bom? Então, para não me perder, eu vou marcar dos dois lados. Tá aqui marcado, ó, desse lado e desse lado. Aqui no meio, como eu tô fazendo com o tamanho M, eu não quero que fique muito aberto, muito espaçado, ele vai ficar mais ou menos assim, eu vou fazer apenas um pontinho aqui, ok? Se você
estiver fazendo tamanho G, você vai fazer de 2 a 3. No tamanho P, a mesma coisa que eu vou fazer aqui no M, tá? Só que aí você vai fazer menos carreiras aqui, porque aqui é diferente também. Isso vai ser a medida do bojo. Então, por isso, a necessidade do bojo. Peguei aqui meu fio, ó, já tá marcado aqui 16 os pontos aqui, né? Marcado no 17, na verdade, né? Então, já tá marcado aqui. Então, agora a gente vai fazer assim, tá vendo? O jeito que ele tá. É dessa forma aqui mesmo que ele tem que ficar, tá? Porque nós vamos trabalhar pra baixo. Eu vou aqui, ó, pegar o meu primeiro bojo. Vou aqui, ó, no primeiro ponto. E vou amarrar meu fio com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Amarrei com um ponto baixíssimo, não foi nem com ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, vou pegar o meu outro bojo, vou no primeiro ponto. Aqui na parte de cima, no primeiro. Tem que pegar aqui 2 correntinhas, tá, gente? Não pegue menos que 2, porque senão fica muito aberto. Então, você vai fazer, prender com um ponto baixíssimo. Você tá vendo que aqui eu tenho apenas uma correntinha de separação. Ó, no meio. Eu prendi com ponto baixíssimo de cá, fiz uma correntinha e prendi com ponto baixíssimo de cá. Então, essa daqui é a minha base aqui no meio, tá? Com um ponto. No G, você pode fazer 2 ou até 3. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou andar pro próximo ponto baixo, aqui no bojo, igual a gente fez aqui, ó. Eu vou andar pro próximo ponto baixo aqui no bojo, puxando um ponto baixíssimo. Tá? Vou virar o meu trabalho pro lado do avesso. E vou voltar trabalhando aqui, ó. Em cima desse ponto aqui, ó, dessa correntinha que eu fiz, eu vou fazer um ponto baixo. Pega as 2 correntinhas pra não ficar buracudo, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui vai ficar só um por enquanto. A primeira carreira não tem aumento, a segunda tem. É uma carreira com aumento, outra sem aumento. Vou aqui, ó, prender. No próximo ponto baixo, eu vou prender, vou deixar esse pontinho aqui pra dentro, que depois eu vou esconder ele. Eu vou prender com um ponto baixíssimo, que eu prendi a minha segunda carreira. Agora, eu vou andar pro próximo ponto com um ponto baixíssimo, igual a gente faz na lateral. Vou virar o meu trabalho, novamente. Então, agora, eu vou ficar com 2 pontos. Por quê? Porque eu fiz um ponto baixo aqui. Eu vou fazer um aumento aqui dentro, tá? Vou ficar com 2 pontos. Essa carreira aqui tem aumento. Eu vou aqui, ó, naquele ponto baixo que eu fiz e vou fazer um ponto baixo e 2 pontos baixos. Ó. Ficando assim. Eu prendi aqui no primeiro, ele tá com uma voltinha aqui e uma voltinha aqui. Isso aqui a gente vai corrigir depois. Vou fazer a mesma coisa. Prendo no próximo ponto baixo com um ponto baixíssimo. Vou andar pro próximo ponto baixo no meu bojo pra me iniciar a próxima carreira, a terceira. Ó, iniciar a minha próxima carreira, ela não tem aumento. Quando eu vou iniciar, se eu fiz uma com aumento, a outra não tem. Tô aqui com 2 pontos baixos. Eu vou em cima desses 2 pontos baixos e coloco um ponto baixo para cada. Não deixa muito aberto, tá? 1 e 2. Agora, eu prendo aqui no próximo ponto baixo para fechar a minha carreira. Agora, eu vou pro próximo ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho. Como essa carreira anterior não teve aumento, agora essa vai ter. Aí, você vai escolher de um lado ou do outro. Quando der pra você colocar no meio, você coloca, tá? Vou aqui, ó, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. No último ponto, eu vou fazer um aumento, pra ficar com 3 pontos agora, ó. 1 e 2. Ou você pode fazer o aumento aqui no cantinho, ó. Só porque aí vai dar o aumento só desse lado. Então, é melhor você escolhendo os pontos aí. Lembrando que uma carreira tem ponto, tem aumento e a outra não. Ó, fiz aqui, ficou com 3 agora. Vou pro próximo ponto baixo, prendo a minha carreira. Ando pro próximo ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixíssimo e viro o meu trabalho novamente.
Então, essa carreira aqui não vai ter aumento, porque a anterior teve, ó. Eu vou aqui e faço um ponto baixo pra cada pontinho, ficando com 3, porque eu tinha 3 ali. Vou no próximo ponto baixo, um ponto baixo, tá? Então, eu vou andar pro próximo ponto baixo no bojo, um ponto baixíssimo. É baixíssimo, tá, gente? Na hora que você prende é baixíssimo, não é baixo, não. E agora, a minha carreira, essa daqui vai ter aumento. Então, eu vou fazer no meio. Aqui eu tenho 3 e dá pra me fazer aqui no meio, ó. Eu vou no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No do meio, eu vou fazer 2. 1 e 2. No último, eu vou fazer 1. Eu tinha 3 na carreira anterior, agora eu fico com 4. Vou aqui, faço um ponto baixíssimo para prender a minha carreira. Vou no próximo ponto, ando com um ponto baixíssimo para começar a próxima carreira. Então, se essa carreira aqui teve aumento, essa daqui não vai ter, ó. Vou fazer ponto baixo, virei o meu trabalho sobre ponto baixo. 4 pontos baixos agora. Prenda aqui no próximo ponto baixo com um ponto baixíssimo, anda pro próximo. Essa carreira anterior que eu fiz não teve aumento, agora eu posso fazer aumento. Então, eu tenho 4. O que eu vou escolher? Eu vou fazer aqui um ponto baixo no primeiro, no segundo eu vou fazer 2. 1, 2. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada um, ficando com 5 pontos, fazendo um aumento. Então, você vai fazer assim, até dar aqui o tamanho, tá? Fazendo carreiras de aumento. Se você quiser que esse espaço aqui fica maior, você começa com ele maior aqui, tá bom? No meu caso, aqui, ó, ficou essa voltinha, mas isso a gente vai corrigir depois no acabamento aqui. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Então, amores, ó, eu resolvi fazer até o 17. Fiz mais uma carreira aqui, tá? Vou tirar meu marcador, que eu tinha marcado no 17, lembra? Então, fica assim, ó. Ó. Aqui é igual eu falei pra vocês. Aqui eu vou arrumar depois. Talvez o de vocês não fique assim, mas o meu ficou, tá? Então, aqui, na hora que eu for fazer o acabamento aqui em cima, eu vou arrumar aqui pra isso ficar arrumado, essa parte aqui, tá? Ó, meu ficou mais fechadinho. Se você quiser o seu mais aberto, eu escolhi ele mais fechado. Tem como você fazer mais aberto, mas isso aqui foi uma escolha minha, tá? Você vai colocar mais aumentos. Na carreira que for fazer aumento, você coloca um aqui e outro de cá. No caso, um ponto de cá, outro de cá, ele vai ficar mais aberto, tá? Ao invés de você colocar só um ponto no meio, você vai colocar um no primeiro, um no último. Na outra, você vem sem aumento. Depois, você coloca um no primeiro, um no último de novo. Na outra, você vem sem aumento. Isso aqui vai abrir mais, tá bom? Eu escolhi mais fechado. Não quero ele muito aberto, não. Ó, agora eu vou passar aqui. E já vou deixar meu fio pra ser arrematado também. Então, tá aqui a nossa base. Agora, é mais simples, ok? Agora, nós vamos iniciar. Depois que nós vamos fazer o acabamento lá em cima. Fazer ponto baixo sobre ponto baixo e ir embora. Ok? Ponto baixo sobre ponto baixo e ir embora. Você vai começar aqui, ó. A carreirinha de ponto baixo. Eu já vou aqui levar meus fios pra ficar mais fácil depois. E vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ó. Ponto baixo sobre ponto baixo. E vai passar por toda a carreira de baixo. Agora, nós vamos fazer a base. Você pode fazer ele assim, fazer uma carreira de acabamento aqui, tá? E você pode fazer ele igual eu estou fazendo aqui. Ó, eu vou fazer uma parte, mais ou menos umas 23 carreiras igual eu fiz mais ou menos aqui. Tá? Umas 23, 20 carreiras de ponto baixo aqui, pra dar o tamanho que eu quero. Só ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui, ó. Se tiver alguma mudança
aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Se tiver alguma mudança aqui e aqui, nessa primeira carreira eu vou mostrar. Fiz aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar aqui. Então, aqui eu vou fazer um aumento, tá? Porque eu ainda não terminei a minha curva. E agora, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer até chegar aqui, ok? Vocês podem fazer essa base também, até chegar mais ou menos aqui, pra vocês não precisar ficar fazendo isso que eu tô fazendo aqui. Só porque eu preferi fazer dessa forma, tá? Então, aqui eu fiz um aumento. Então, vou embora. Até chegar lá, ponto baixo sobre ponto baixo. Fiz até chegar aqui, ó. Então, aqui também eu vou fazer a mesma coisa, colocar um ponto aqui, ó, no ponto baixo e fazendo tipo um aumento. E vou trabalhando ponto baixo. Só na primeira carreira, viu, gente? Eu quero que dá aquela emborcadinha mesmo do seio. Isso vai ser só na primeira carreira que a gente vai fazer isso. Depois é só ponto baixo sobre ponto baixo. Ok? Ó. Vou fazendo até chegar aqui, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo. Chegando aqui, eu vou fazer novamente aqui, ó, um ponto baixo. Nesse pontinho aqui é onde foi preso a nossa carreira. Então, fazendo mais um aumento. E assim eu vou fazer. Chegando aqui, a mesma coisa. E vou trabalhar até aqui e voltar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até dar o tamanho da quantidade de carreira que eu preciso. Ok? Olha aí pra vocês verem como vai ficando. Fiz aqui, ó, toda a minha lateral, igual mostrei pra vocês. Cheguei aqui no final. E agora, gente, vocês vão trabalhar a carreira de repetição, quantas carreiras vocês quiserem. Eu vou marcar essa daqui pra me saber quantas carreiras eu vou fazer pra baixo, tá? Vou marcar essa primeira que eu fiz, porque eu quero fazer 20 ou 23 carreiras, mais ou menos. Vou ver aqui ainda, tá? Aqui foi 26, né? Então, eu quero mais ou menos esse tamanho. Talvez eu faça 26 carreiras, mas eu não sei ainda, tá? Então, ó, eu vou aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo e vou voltar trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo até o final. Chegando no final, vou no último ponto, viro o meu trabalho, faço ponto baixo sobre ponto baixo. Então, isso daqui é para aguçar a criatividade de vocês. Eu dei uma base para vocês fazer, tá? Uma base. Agora, daqui para frente, você pode fazer carreira de ponto baixo, do jeito que eu estou fazendo, ou você pode também colocar outros pontos aí. Lembrando, ó, que a minha peça, ela vai ficar aberta aqui nas costas. Eu fiz ela aberta, bastante aberta, para se ajustar. E aqui eu vou fazer um passa-fita aqui, porque nós vamos passar o cordão para amarrar. Vou mostrar para vocês quanto ficou de diâmetro aqui, tá? Quantos centímetros ficou total por enquanto, ok? Eu fiquei aqui com 63 centímetros, 62 e uns quebrados, tá? Por enquanto, mas ele vai aumentar. Se tem uma cintura de 70 centímetros, isso aqui tá passado de bom, porque na hora que fazer, a cintura vai se encaixar, entendeu? Isso aqui tá passado de bom, o tamanho que precisa ser feito, uma cintura M. Então, por isso, ele é mais aberto nas costas, ok? Então, eu vou fazer aqui carreira, ó. Vou lá, volto, volto, até quantas carreiras eu quiser. Se quiserem usar a criatividade, use outros pontos, faça também com essa cor, usem a criatividade. O processo de criação é isso, você usar a sua criatividade. Eu tô te dando uma base para você seguir, mas a criatividade é sua. Coloque o que você quiser para ficar diferente e fazer da forma que você achar melhor, ok? Então, eu vou fazer, depois eu volto com vocês para nós fazer o restante, a alça e os acabamentos.
Então, gente, ó, fiz toda a carreira, já cortei meu fio, tá? Olha aqui, eu fiz 20 carreiras. Uma, duas, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 com essa daqui e essa daqui, tá? 20 carreiras. 20 carreiras de ponto baixo, depois que eu comecei a fazer essa parte de baixo. Isso aqui é o suficiente pra mim, que eu quero um cropped, eu não quero uma blusa, tá? Então, se você quiser fazer um pouquinho maior, faz mais carreiras. Já fiz aqui do outro lado, ó, na onde a gente vai passar aqui o nosso cordão, tá? Nosso cordãozinho pra amarrar. Eu fiz aqui um passa-fita. Então, depois que você terminar aqui, você vai vir aqui pra lateral. Eu vou tirar esse marcador aqui, que eu só queria saber quantas carreiras. Vou vir aqui pra lateral. Vou amarrar meu fio. Aqui, ó. No primeiro ponto. E lembrando que sempre você vai fazer a mesma quantidade de correntinhas de um lado. Você faz do outro, de correntinhas não, de pontos de um lado, você faça do outro também. Se quiserem contar, fique à vontade, mas não faça torto, tá? Eu vou aqui, ó, no próximo ponto. Pera aí, que eu vou ter que fazer isso aqui um pouquinho diferente, que tá ficando meio coisado aqui. Eu sei que essa aqui é a minha primeira carreira. Aí, ó, agora sim. Já vou levar meu fio, vou pra segunda carreira e faço um ponto. Vou no segundo buraquinho, no terceiro, um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. No quinto, um ponto baixo. Então, pra cada carreirinha dessas aqui de base, você faz um ponto baixo. Se você achar que tá abrindo, você pula aí de ponto. Se você achar que esse trem seu tá embabadando, tá? Você pula o ponto. Então, você vai fazer isso aqui por toda essa lateral aqui das costas, até chegar aqui. Terminei aqui, ó. Deu, tá vendo? Uma embabadada. Mas eu vou passar outra carreira aqui, ela não vai ficar desse jeito, porque a outra carreira agora se ajusta, tá? Ela fica assim porque aqui, tipo, que tá abrindo aqui. Fiz uma corrente, vou virar o meu trabalho e voltar fazendo a mesma coisa. Vou fazer duas carreirinhas de ponto baixo aqui pra mim voltar trabalhando com as argolas. Ó, ponto baixo sobre ponto baixo pra mim voltar com as argolas. Tá bom? Ó, depois que eu terminar essa de ponto baixo, eu vou fazer as argolinhas. E essas argolinhas não tem acabamento por enquanto, porque o acabamento eu vou fazer com o fio Encanto Slim, tá? Se você quiser fazer da mesma cor, fica à vontade, já pode fazer na peça toda, sem problema algum. Isso daqui é só você usar a sua criatividade. Você pode colocar renda e o que você quiser nessa parte de acabamento que você achar que seja necessário. Um cropped desse, dá pra você fazer eles de várias formas, até vestido. Terminado aqui, cheguei até aqui no final. Eu vou pegar aqui, subir uma correntinha, virar o meu trabalho. Agora sim eu vou fazer as argolinhas. Do mesmo jeito que fizer aqui, você vai fazer do outro lado, tem que dar a mesma quantidade de pontos pra dar a mesma quantidade de bloquinhos, tá? Não erre, gente, senão fica torto. Vou aqui no primeiro, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo, o segundo ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular aqui, ó, 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo, o segundo ponto baixo. Já fiquei com uma argolinha. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas.
Vou pular 1, 2, 3, no quarto, faço um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. 3 argolinhas de novo, 3 correntinhas. 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Isso daqui é pra dar firmeza na peça. Se você fizer um ponto baixo só, fica bom também. Mas se você fizer 2, ela fica um pouquinho mais firme, tá? E agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinha, pulo 1, 2, 3, no quarto, faço um ponto baixo, no quinto, um ponto baixo. E faço as argolinhas de novo. Mesma quantidade de argolinhas de lá, tem que dar de cá também. Fiz aqui, ó, chegando aqui no finalzinho. Fiz aqui meus 2 pontos baixos, vou fazer a última argolinha. Então, aqui, ó, não vai dar pra mim colocar os 2 últimos pontos. Então, o que eu vou fazer? Foi a mesma coisa que deu do outro lado. Eu vou pular 1, 2, no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo e no último, um ponto baixo. Então, fiquei com 9 argolinhas de cá e 9 de cá. A mesma coisa deu do outro lado, eu pulei 2 aqui pra não precisar desmanchar, ok? Então, fazendo aqui, ó, eu já fiz o outro lado, você vai cortar o fio e fazer do outro lado. Na hora que você fizer do outro lado, aí você já vem com acabamento aqui em cima, tá? Como o meu outro lado já tá pronto, eu já vou com o acabamento. Mas faça um lado primeiro, depois você vem com o outro. Aí na hora que você terminar o outro, você vem com o acabamento só aqui por cima, com essa cor de fio. Ó, vou fazer uma correntinha, vou aqui no primeiro ponto, vou trabalhar aqui um ponto baixo. E nos próximos pontos, vou trabalhar um ponto baixo em todos os pontos, ó. Pra fazer essa carreira de acabamento. Então, na hora que chegar aqui, eu mostro pra vocês como que eu vou fazer. E aqui, pra me consertar esse buraquinho que ficou. Chegando aqui, ó. Eu fiz aqui. E vou fazer um aqui. Vou aqui no próximo e faço um também. Agora, se você quiser fazer aqui no meio, ó, você pode fazer também, tá? Então, você que escolhe aí. O meu fio tá aqui atrás, que é na onde eu vou pingar um pinguinho de cola depois, ou pegar um fio da cor desse trabalho aqui e costurar esse daqui, tá? Uma linha com agulha. Então, você vai fazer assim, ó, por todo o seu trabalho agora, até chegar no meio. Fiz aqui por toda a carreira, até chegar aqui, nesse lugar, aqui no meio. Então, pra mim segurar isso daqui, pra ficar melhorzinho, eu vou pegar aqui no primeiro ponto baixo, enfiar por baixo dele, e introduzir a minha agulha lá no meu ponto, ó. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo agora e faço um ponto baixo. Se o seu não deu essa volta, você caminha com ponto baixo e vai fazendo até o final. Como o meu deu essa volta aqui, eu vou fazer meio ponto aqui, tá bom? Vou fazer meio ponto aqui pra me ajudar a dar o tamanho, ó. Vou aqui no primeiro ponto, faço um meio ponto. Meio ponto, você laça o fio, como se fosse fazer um ponto alto. Introduz a agulha e puxa. Ó, fica 3 aqui. Você fecha. Meio ponto novamente. Vou aqui no meio, faço um meio ponto também. Vou aqui no próximo, faço um meio ponto também. E agora, eu cheguei aqui em cima, eu vou fazer um ponto baixo. Tá vendo? Não tenho mais aquele defeito que tinha aqui no meio. Já arrumou. Agora, eu vou pegar aqui, ó, e fazer da mesma forma que eu fiz o outro. Vou aqui no primeiro ponto, introduzo a agulha, vou de lá e passo por cima, fazendo um ponto baixo, pra segurar direitinho isso daqui. E vou trabalhar ponto baixo agora, até o final, tá? Chegando lá do outro lado, que é aqui, eu vou cortar meu fio, porque o resto do meu acabamento é com esse ponto aqui, ó. Aqui em cima eu tinha que fazer pra consertar esse defeito, tá? E dá também
sustância à peça. Então, eu vou fazer até chegar lá e volto com vocês. Já pode cortar o fio. Terminei, ó. Já cortei meu fio aqui. Aí, agora só fica mais uma carreira de acabamento, que é com esse fio dourado aqui, que eu vou passar em toda a peça, tá? Eu vou fazer aqui agora minha alça. Vou fazer essa daqui primeiro. Eu vou pegar aqui, ó, da onde tá essa marcação, e vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, eu vou marcar, porque é aonde eu vou iniciar a minha alça, tá? Minha alça vai ser toda em ponto baixo também. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É aonde eu vou marcar para iniciar também a minha alça. Ó. Então, eu vou fazer esse lado aqui primeiro. E depois eu faço do outro lado. Vou aqui na onde tá o meu marcador. Ou no outro ponto. Vou no outro ponto. Ó, faço um ponto baixo. Ou você vai fazer um ponto baixo aqui de todo jeito, mesmo se você amarrar o fio. Tá? Como eu já inicio com ponto baixo, então não tem necessidade. Eu vou aqui agora, ó, no próximo ponto, 2. No próximo, 3. No próximo, 4. E no próximo, 5, tá? A minha alça vai ficar com 5, não, 6. Por quê? Tô tirando de base essa daqui. Se essa daqui tem mais ou menos uma largura de 3 centímetros, mais ou menos, de 3 a 4. Então, eu tô tirando por base daquela ali. Eu vou fazer com 6 pontos baixos. Ó, ela vai ficar uma alça mais grossinha, tá vendo? 6 pontos baixos aqui. Então, eu vou aqui, ó, uma correntinha, viro o meu trabalho. E vou aqui no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. E no quinto, um ponto baixo. E cheguei agora no meu último ponto, um ponto baixo. 6 pontos baixos para mim fazer minha alça. Então, continua. Uma correntinha, vira o trabalho. E vou fazer aqui, isso daqui agora, gente, é com vocês. Vocês têm que saber aí a quantidade que vai ficar a alça de vocês. Mede no corpo, pede a cliente para medir no corpo dela. Se você estiver fazendo pro cliente. Eu vou fazer aqui com 22 a 24 centímetros, mais ou menos. Aí, eu olho ali no meu manequim pra me ver se ficou mais ou menos do que eu queria. Então, eu vou fazer aqui com 22 ou 24 centímetros. Isso eu vou ver. Isso aqui não é o tamanho de uma cava, tá, gente? Isso aqui é uma alça que não fica totalmente o tamanho de uma cava. Então, vocês têm que ter noção disso daí, tá? Porque geralmente, se fosse para fazer o tamanho de uma cava, seria um pouco diferente. Igual a alça de sutiã, não é o tamanho de uma cava, tá bom? Então, eu vou fazer aqui com 22 ou 24 centímetros. Eu volto mostrando para vocês com quantos centímetros eu fiz aqui a minha alça para pregar ela aqui atrás, que ela vai ficar assim, tá? Vocês vão ver aqui agora, porque já escureceu e eu preciso terminar essa peça hoje mesmo para já dar início a outras, tá? Então, vamos lá. Eu fiz aqui uma alça para mim ter a medida dela. Eu medi na minha filha, que usa P para M. Então, eu fiz aqui uma alça, medi nela para ver que tamanho que ia ficar. Então, eu vim aqui com a outra para mostrar para vocês o tamanho da minha. Agora, eu vou passar para vocês o tamanho que vocês precisam para uma alça. Vocês vão entender aqui direitinho. Não é o tamanho de uma cava. Você vai medir a cava. Geralmente, a gente mede a cava daqui no ossinho e para saber o tamanho. Aí, você multiplica, né? Se aqui deu 20 ou 22 centímetros, você multiplica. Se deu 20, você coloca mais 20 para trás. Se deu 22, você coloca mais 22 para trás, tá? Então, uma cava, geralmente, no tamanho M, é uma cava de 40 centímetros. 20 de frente e 20 para as costas.
Então, para você saber uma alça, para qualquer outra peça que você vai prender aqui atrás, uma alça sem ser a cava, gente, que uma alça, ela é um pouco menor do que uma cava. Você vai fazer e tirar 5 centímetros, tá? Você precisa de 40 centímetros, você vai fazer com 35, ok? Tira 5 centímetros que dá super certo. Olha pra você ver, vivendo e aprendendo, acabei de descobrir isso agora. Fui fazer aqui e medindo a minha filha, deu super certo. Ó, eu fiz aqui, falei pra vocês que eu ia fazer com 24. 24 ia ficar apertado. Então, eu fiz aqui, ó, com 31 centímetros, sem esticar. Tá vendo? Só que eu tô fazendo com uma peça que vai esticar. Então, o que que eu vou fazer? Vou medir aqui, ó, fiz com 31 centímetros sem esticar. E na hora que eu estico, ela dá aí meus 35 centímetros. É isso que você vai fazer. Então, tem a medida da sua cava e tira 5 centímetros, que vai dar super certo, tá bom? Fiz aqui, ó, o meu trabalho, meus 35 centímetros esticado, e agora eu vou prender nas costas. Aqui nas costas, eu vou fazer igual eu fiz na frente. Vou marcar no 7º ponto. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no 7º eu vou marcar. Então, daqui pra frente é na onde eu vou pregar a minha alça, tá? Eu vou pregar ela aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou virar aqui do avesso, ó. Vou virar minha alça do avesso e vou pregar, tá? Lembrando que ela tem que ficar aqui, ó, certinha, ó. Se você não quiser virar do avesso, você coisa do outro jeito, tá? Ela tem que ficar aqui, ó, certinha, reta, não pode ficar torcida. Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha alça, ó, ela vai ficar reta e vou costurar do lado do avesso. A costura tem que ficar pro lado do avesso. Então, eu já vou pegar aqui no meu primeiro ponto, ó, depois do 7º, e vou costurar com ponto baixo, tá? Então, eu vou passar aqui a linha, porque eu sou destra, então eu vou ter que virar. Fiz o meu primeiro, então agora eu viro, porque eu sou destra, tá? Vou pegar aqui no 2º ponto, aqui, e vou passar no 2º ponto da alça e fazer um ponto baixo. O 3º ponto e o 3º ponto da alça, um ponto baixo. No 4º ponto da alça, um ponto baixo. No 5º e no 5º ponto da alça, um ponto baixo. E no 6º e último ponto, você vai fazer um ponto baixo, já cortar seu fio. As duas alças estão prontas. Você vai fazer do mesmo jeito, uma e outra, tá bom? As duas alças têm que ser iguais. Contem os pontos para elas ficar iguais, tá bom? Ó. Pregado. E eu falei pra vocês que não podia ficar torcido. E o que que a pessoa faz? Deixa o trem torcido. Vou arrumar aqui e volto com vocês. Terminei, ó. Arrumei, tá vendo? Aqui eu mostro pra vocês tudo que dá defeito, tá, gente? Deu defeito, eu mostro. Deu defeito aqui, eu mostrei pra vocês como consertar. Então, tem que usar a criatividade. Então, agora, a partir de agora, a gente tem que fazer o quê? Acabamentos. O acabamento e a fita aqui de trás, eu vou só explicar pra vocês como faz, porque ela não tem nada demais. Você vai fazer só 2 carreiras de ponto baixo do tamanho que você precisa, tá bom? Fazer o acabamento, eu vou fazer o meu acabamento total com o fio em canto, tá? Você faz do jeito que você achar melhor, ok? Você olha aí o jeito que pra você vai ficar melhor, faz com a mesma cor do fio ou coloca outro fio, mas do jeito que você achar melhor. Vou prender aqui, ó, embaixo, ó, na parte de baixo, no primeiro ponto aqui, e já vou fazer meus pontos baixos. O meu acabamento vai ser só em ponto baixo, tá, gente? Só vou passar uma carreirinha de ponto baixo. Não tem nada demais no meu acabamento. Posso fazer de outra forma? Posso. Você vai fazer, se você quiser, ó, ponto baixo, 3 correntinhas, vai aqui no mesmo lugar, faz um picô. Pula um, vai no próximo, faz um ponto baixo.
no próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. Faz 3 pontos baixos consecutivos. 1, 2, 3. Vou aqui no pezinho do ponto, faço um ponto baixo fazendo um picô. Pulo um, vou no próximo, ponto baixo no próximo e no terceiro ponto baixo. E assim você faz o picô. Quer fazer só ponto baixo? Faz só ponto baixo. Quer fazer outro tipo de acabamento? Faz outro tipo de acabamento. Use a sua criatividade. Eu ia fazer só ponto baixo, mas aí eu fiz o picô, agora eu vou fazer o picô. Então, eu achei bonitinho. Ó, faço 3 correntinhas e vou fazer o meu picô. Pulo um, vou no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, o segundo. E no terceiro, um ponto baixo e faço 3 correntes. E agora faço um picô. Então, você vai fazer isso. Pulo um. Eu sempre pulo um, porque quando você faz isso aqui, ele dá tipo um espaçozinho. Então, para não ficar embabadado, eu prefiro pular um ponto, tá? Pulo um, vou no próximo. E assim você vai fazer para todo lado. Vou fazer aqui nessa parte de baixo toda, até chegar aqui, que aqui vai ser diferente, é só ponto baixo, tá? Esse acabamento aqui da nossa alcinha aqui, ó, de passar o passa-fita. Então, ele é só ponto baixo. Fiz aqui, gente, ó, por toda a carreira embaixo aqui. E, deixa eu chegar essa coisa pra lá, eu pensei que ia ficar melhor pra vocês, mas não vai. Ó. Cheguei aqui no último, fiz um ponto baixo, né? Vou virar agora, ó. Vou fazer mais um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Vou no próximo ponto, um ponto baixo. Aqui dentro, nós vamos colocar 4 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3 e 4. Cabe mais um ainda. Se você couber só 4, põe só 4. Eu vou colocar 5 aqui, tá? Vou pular esse ponto, vou no próximo e faço um ponto baixo. Ó, desse jeito. Aí, eu vou aqui dentro novamente e coloco 5. O meu coube 5, eu vou colocar 5, tá? 2, 3, 4, 5. Pulo um, vou no outro ponto baixo, faço um ponto baixo só pra prender mesmo aqui a minha carreira. Então, vai ficar dessa forma, ó. Você vai fazer todas as argolas. Aí, na hora que chegar aqui em cima, a gente vai fazer de novo os picôzinhos, tá? Aí, nós só aqui que é diferente, ó. Aqui, nesse lugar, a gente vai preencher com ponto baixo as argolas. Lá, não. Lá não é só ponto baixo. A não ser que você queira fazer só ponto baixo. Ó, tanto que ficou fofo essa argolinha com essa cor, gente. Como tá lindo. Então, eu vou fazer aqui até aqui em cima. Terminei, ó. Cheguei aqui, ó, nesses 2 últimos pontos. Vou colocar um ponto baixo pra cada ponto. No último aqui, eu tenho que virar agora, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um ponto baixo aqui pra virar, tá? No mesmo lugar. Aí, agora, eu tenho 1, no próximo, 2, no próximo, 3. Então, agora, eu vou começar o meu picô. 1, 2, 3. Vou aqui, ó. Faço um ponto baixo. Pulo um, vou no próximo, faço um ponto baixo, no próximo, o segundo, e no próximo, o terceiro. Já deu aqui no último, ó, tá vendo? Agora, eu faço um picô. Ó, desse jeitinho. Vou pular esse ponto aqui, na verdade, eu não posso pular, eu vou nesse primeiro aqui subindo, tá? Subindo a nossa coisa aqui. Então, eu vou ter que, não tem como pular, eu vou ter que pôr nele. O primeiro, no próximo, o segundo, e no próximo, o terceiro. No terceiro, eu faço o meu picô. E assim, ó, eu vou fazendo. Então, você vai passar aqui, ó, por fora.
Porque aqui dentro é diferente, tá? A gente tem que cortar o fio e fazer aqui dentro, ó. Você já fez aqui de trás, então você vai subir aqui a alça, ó, por fora. Aí essa alça vai passar aqui, ó, na frente do bojo. Aí chega aqui, você sobe a alça de novo. Aí chega aqui, você faz aqui e aqui você encapa novamente as argolas igual a gente encapou desse lado, tá vendo? Então, você vai passar por toda a volta aqui. Aí, debaixo do braço, que é essa parte que fica aqui debaixo do braço, a gente vai fazer depois, tá? Porque ela tem que cortar o fio pra fazer. Não dá pra você fazer aqui total. Então, aqui você vai passar por fora, aqui todinha, aqui dentro, aqui, ó. Vai passar aqui em cima e vai sair aqui embaixo, tá bom? Depois eu volto com vocês. Cheguei aqui, gente, igual eu falei pra vocês, pra passar pra todos os lados. E chegando aqui embaixo, depois que você fizesse tudo, cortar seu fio, ok? Então, esse fio aqui eu nem vou mostrar pra vocês como eu vou arrematar, porque eu tô sem cola. Eu vou comprar uma linha da cor dessa peça aqui, pra mim tá arrematando ele. Eu não tenho ela aqui nesse momento, então eu vou arrematar ele depois. Então, nem vou mostrar pra vocês como arrematar. Mas, lembrando que é só você dar o nozinho e costurar ou pegar a cola, passar por dentro aqui, ó, e pingar um pouquinho de cola pra você esconder o fio. Então, olha aqui. Onde eu tinha mostrado pra vocês, que era pra vocês fazer, ó, e subir na alça, passar aqui, ó, pela frente, tá vendo? Ó, subir na alça novamente. Vem aqui, descer aqui, fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado e arrematar aqui o fio, ok? Então, agora falta só essa parte aqui de dentro e o cordão. O cordão, gente, eu não vou falar pra vocês como vocês vão fazer. Eu fiz aqui um cordão de correntinha com 165 centímetros e fiz 2 carreirinhas de ponto baixo. Carreirinha de ponto baixo, igual você já fez aqui. Por isso, eu não vou mostrar o cordão. 165 correntinhas. Correntinhas, não. 165 centímetros de cordão. E fiz 2 carreiras. Cheguei aqui embaixo e voltei 2 carreiras de pontos baixo pra fazer esse cordão das costas. Vou aqui, ó. No meio aqui. Vou caçar um meio aqui, mais ou menos. E vou fazer a mesma coisa que eu já estava fazendo. Só que aqui é assim, né? Você vai passar aqui por dentro. Ó. Coloca em qualquer lugar aí que você achar melhor. Faz o primeiro ponto baixo. No segundo, eu vou fazer um picô. 1, 2, 3. Vou aqui e faço um picô. Pulo um, vou no próximo. Faço um ponto baixo no próximo. O segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro. Faço 3 correntinhas. Um picô. Pulo um, vou no próximo. Um ponto baixo. O segundo ponto baixo. Aqui, eu vou passar aqui por dentro. Ó. Introduzo a minha agulha aqui no primeiro ponto. E vou fazer um ponto baixo. E eu vou pegar lá o outro ponto e vou puxar aqui por dentro pra prender, fazendo um ponto baixo. Vou no próximo, ó, tem o primeiro, o segundo. E agora, no terceiro, eu faço o picô. Tá? Porque eu quero que ele fique, tipo, unido aqui com a outra cor. Então, você vai fazer nos dois lados, passar aqui, ó, por dentro, andar tudinho, vir aqui e cortar seu fio. A mesma coisa desse lado, você vai fazer também. Eu volto com vocês só pra mostrar como eu vou passar o cordão. O cordão, igual eu falei pra vocês, eu não vou mostrar, porque ele é simples de fazer.